É sempre assim que nós fazemos, né? Tirando um pouco daquilo que é esta nostalgia, mas trazendo a atualidade também com Armindo Laureano. E é sempre com base na boa música que nos chega também de Portugal. Ô Armindo, bom dia. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em Duas Sintonias, esta parceria da Vivência Express News, falando aqui a partir de Lisboa, e a MFM com estudos centrais na urbanização Nova Vida. Dois nomes, dois angolanos, mas que unem o mundo nestas duas sintonias. Seus nomes, João Pinto e Armindo Laureano. É verdade. Lisboa e Luanda. Unindo o mundo. É verdade. Olha, e chegaram mesmo aos 29 graus, ou vão chegar hoje aos 29 graus centígrados? Os termómetros? Não aqui, se calhar mais para o sul. Mais para o sul, ok. Na quarta-feira, que já se previa bom tempo, na quarta-feira eram mínimas de 11 e máximas de 25, e aqui em Lisboa chegou a fazer 23 para aí, 22, 23, inclusive até já se começou a ver restauração, voltaram as esplanadas, porque 23, 24 graus, começaram a pôr as mesas e as cadeiras, e já foi uma grande alegria para a população e principalmente também para o comércio, né? O tempo já começa a melhorar, e hoje há uma previsão, mas lá para o sul até, isso é mais para a zona de Faro, para chegar até aí a 29 graus. Muito bem. Ora, então hoje o mundo acorda de maneira diferente, pelo menos naquele que é considerado ainda um dos baluartes, tirando a China, né? Um dos baluartes do comunismo no mundo. Cuba com o novo presidente do Conselho de Estado, Miguel Díaz-Canel, que aos 58 anos chega assim ao topo e, portanto, aquele que é o único é presidente, mas não passou pela Revolução. Aliás, toda a etapa da Revolução tem estado já a passar, agora com a saída de Raul Castro. E as perspectivas, sobretudo, do Ocidente, que vão olhando, não é? E temos que ver depois a reação de Trump. Mas então, diga-nos lá, fala-nos um pouco do que é que pretende Canel para a Ilha Caribenha. É um homem que nasce depois da Revolução, é um homem que quase 60 anos depois não tem o sobrenome de Castro, né? Foram 49 anos de Fidel e os últimos 10 da Raul. Raul prometeu 10 anos e depois saía, e assim cumpriu 10 anos de Raul. Não é militar, não usa aquele fardamento verde azeitona, não é militar, e curioso que faz hoje 58 anos, não é? Porque a ratificação, foi assim, porque ele foi ratificado ontem pela Assembleia, porque é a proposta do Partido Comunista cubano e do próprio secretário-geral do partido, que é de Raul, é que se diz em Cuba, uma aposta pessoal de Raul, e que acaba por ser também fazer 50 anos hoje, e é simbólico também essa sua ratificação, porque eles só foram, a Assembleia foi ratificar a proposta do partido e do seu líder, e que vai também numa altura que os cubanos assinalam a vitória na Batalha da Baía dos Porcos. Foi a 17 de abril de 61, uma invasão que foi patrocinada pela CIA, que tentou derrubar Fidel Castro, e o grupo de exilados cubanos foi repelido e vem. Outra coisa também importante é Miguel Díaz-Canel, o Miguelito, em Santa Clara. Eu já estive nessa cidade em 2013, quando visitei Cuba. Em Santa Clara, ele nasceu em Santa Clara, é conhecido como Miguelito. Santa Clara, que é a cidade de Marta Chaves, que é Marta Abreu, melhor dizendo, que foi uma mulher, ainda naquele tempo da ocupação espanhola, uma mecenas. A universidade onde ele estudou tem o nome desta mulher, Marta Abreu, mas que depois, no período da Revolução, foi conhecida como a cidade de Che Guevara, porque foi ali que Che Guevara, quando aparece, venceu as tropas de Fulgêncio Batista, e começa aí aquele período da queda do governo de Fulgêncio Batista. É muito conhecida como a cidade de Che. Basta até ouvir, os ouvintes que gostam da música, está sempre companheiro. Há uma parte em que diz: quando toda Santa Clara se despierta para ver-te, é a entrada de Che Guevara em Santa Clara, que agora tem então um presidente que de certa forma sai daquela coisa dos habaneros. Os habaneros são os indivíduos de Cuba, mas este vem desta Santa Clara, e que tem também o destaque de ser um homem afável, e tem tudo isso. Mas
João Pinto, eu chamaria aqui também um outro fator que é importante agora nesta situação aqui de Cuba, antes de entrar nos desafios que Miguel Díaz Canes acabará por ter. Mas também é que esta história de Cuba e o papel que o próprio Fidel e Raul Castro fizeram, que Cuba era uma ilha pequena para as ambições de Fidel Castro. Do princípio ao fim, o percurso de Fidel sempre teve um desígnio internacionalista. A entrada dos guerrilheiros em Havana no dia 1 de janeiro de 59 teve um largo impacto na América Latina e no mundo. E anos mais tarde, foi com Angola que Cuba passou a ter um destino planetário. E eu explico porquê. Porque os chamados barbudos, Fidel, Che, Camilo Cienfuegos e outros, eles traziam consigo uma marca nacionalista e anti-imperialista, mas também uma sedutora estética revolucionária e que fez emergir o mito de Fidel e a seguir a transformação de Che Guevara no Weekend. Então, a Havana e o próprio Fidel logo se tornou no destino predileto das peregrinações revolucionárias. Era preciso ver que iam para Havana intelectuais, políticos, jornalistas de todo o mundo, mesmo depois daquelas situações que houve do triunfo da Revolução. E na própria América Latina passou uma mensagem de que Cuba conseguiu passar uma mensagem para a América Latina de que a Revolução era possível. E abriu-se então essa brecha entre o modelo cubano e uma ortodoxia fatalista dos partidos comunistas. Houve até na altura um sociólogo brasileiro que afirmou que a influência da Revolução Cubana na América Latina foi maior do que a Revolução russa sobre a Europa. Né? Pode ser considerado um bocado de exagero, mas foi assim que ele considerou. O exemplo cubano parecia, de certa forma, ser uma resposta à liberdade, à ânsia de liberdade que toda a região queria. E Cuba percebeu isso e logo decidiu exportar a sua revolução e foi apoiando os movimentos de guerrilheiros que existiam ou até ajudando a criar. Foi nesta altura até que Che Guevara inventou uma palavra de ordem dirigida à América, Ásia e África, em que dizia criar 2, 3 e muitos Vietnames. Mas esta situação, isso para chegar a Angola, só para fazer essa introdução, é que houve um fiasco da exportação cubana em muitos países da América Latina. Por exemplo, eles tentaram da Venezuela à Bolívia, da Colômbia à Guatemala, mas o modelo fuquista cubano de instalar um pequeno grupo de guerrilheiros no meio camponês e depois levantar as massas, falhou nesta América Latina. Não aconteceu o mesmo que eles tiveram, que vieram de Serra Maestra até a Havana. Eles tentaram com os Tupamaros do Uruguai, os Montoneros peronistas na Argentina ou o MIR chileno. Só teve um sucesso na Nicarágua, após a queda da família Somoza em 79 e tivemos Daniel Ortega. Mas entrando no Chile foi trágico com a situação da Allende e a entrada de Pinochet, que foi apoiado pelos americanos, ditador Pinochet. Mas o destino de Castro acabaria por não se realizar na América como ele queria, mas sim em Angola. Por quê? A África sempre teve no radar de Fidel Castro. Em 61 ele enviou barcos com armas para a Frente de Libertação Nacional da Argélia, ajudou com armas conselheiros do PIGC na Guiné-Bissau. Che Guevara esteve no Congo em 64 a tentar organizar uma guerrilha anárquica, desistiu, e em 1975 surge a oportunidade angolana. Ainda antes da independência, Fidel responde ao apelo de Agostinho Neto e desencadeia a Operação Carlota, uma gigantesca ponte aérea transportando armas e soldados em aviões soviéticos, e fez que neste período de mais ou menos de outubro a novembro de 75 até abril de 76 tivessem desembarcado em Angola mais de 30 mil cubanos. E depois aquela situação toda que tivemos com o Cuito Carnaval e toda a coisa. O que é que acontece? É que ele consegue, depois com a guerra, com a independência da Namíbia, é que Fidel, agindo dessa forma, não agindo como um peão de Moscovo, ele sempre se mostrou perante Moscovo capaz de escolher os seus terrenos e a intervenção e de forçar até a mão dos soviéticos. Então, Cuba tinha um elevado interesse. Era estar pela primeira vez no centro de um processo político internacional. Levar a sua revolução para outro sítio. E Angola foi esta questão. Angola foi o auge internacional de Cuba na véspera mesmo desta queda do Império Soviético. E ele conseguiu com Angola. Só depois é que ele conseguiu uma outra tábua de salvação, que foi Hugo Chávez, que promoveu a revolução
bolivariana na América do Sul, mas foi com Angola que ele conseguiu levar a sua revolução para o auge, porque na América do Sul falhou e houve até a morte depois de Che Guevara na Bolívia em 67. E isto foi este impacto importante. Isto para fazer este resumo e o próprio papel que este novo presidente acaba por ter, porque ele no discurso fala de Fidel, fala de Raul e fala de continuidade, que vai herdar e vai continuar esta ideia da própria revolução. Isto para depois podermos passar assim rapidamente para os desafios que ele vai acabar por ter. Pois isso, e lembra também a própria felicitação feita pelo presidente angolano, João Lourenço, exatamente por causa desta indicação para esta eleição, dizendo que, portanto, é importante, e depois de falar de todo o processo de apoio feito pelos irmãos Castro, é também na continuidade, e é sobretudo isso que Angola conta com esta, não se esquecendo, claro está, do apoio que que Cuba deu a Angola. Foi recordada ainda foi recordada aí por alguns meios a toda a intervenção cubana durante o período de conflito, mas fica marcado sobretudo com João Lourenço esta intenção de continuar a boa cooperação com aquele país. Chegamos aos desafios desta forma, assim. Chegamos desta forma aos desafios. Os desafios que ele vai acabar por ter. Um deles que eu coloco do novo presidente é esta situação com Raul, porque Raul Castro não deixa política, continua a ter o poder dentro do Partido Comunista Cubano até 2021 e continua também a ser o chefe supremo das Forças Armadas. Então, há aqui que, de certa forma, e hoje tem falado, é uma situação inédita, como você falou, porque com o Fidel, era Fidel que controlava tudo, com o Raul também, controlava o partido e controlava o tal Conselho de Ministros, mas aqui é o Conselho de Estado, mas aqui há esta divisão, Raul vai permanecer aí até 2021. E eu não penso que haverá grandes mudanças, pelo menos no curto prazo, com os desafios que Díaz-Canel enfrenta, é o facto de Raul ainda permanecer à frente do partido. A Constituição cubana dá-lhe certa autonomia no momento de implantar eventuais reformas e políticas de Estado, mas é a mesma Constituição que também diz que o Partido Comunista é o órgão reitor da sociedade e ele é militante do partido. Então, ele poderá ter sempre de unir diferentes setores do governo e do partido em torno de uma visão comum. Isto mostra que o secretário-geral do partido, Raul, terá sempre uma palavra a dizer. Outra situação é a situação económica. É o grande desafio que os cubanos esperam que ele faça. É que ele herda de Raul algo que foi o facto de Raul não ter conseguido levar adiante totalmente as reformas económicas que iniciou. Entre elas há uma que é importante. Para quem já esteve em Cuba, percebe que é a unificação das duas moedas. É importante resolver a situação das duas moedas. O problema não é existirem pesos cubanos e pesos convertíveis, mas existirem, por exemplo, duas taxas de câmbio, a de rua e aquela que opera o setor estatal, e que tem um efeito muito nefasto de proteger indústrias e empresas que são altamente, como é que eu posso dizer, ineficientes. E esta situação vai ser muito importante, ela acabar com esta duplicidade, vai ser um desafio enorme. A população está à espera disso. Para se ter uma ideia, basta ter em conta que o chamado peso convertível tem também duas cotizações, uma para o setor privado e outra para os turistas, e incluindo o setor privado, incluindo os turistas. E há uma outra que é para o setor econômico estatal, que eu já explicava. Então, isto acabará por ter um grande impacto. Por exemplo, um impacto não só na vida das pessoas, mas também no salário. O salário médio em Cuba são $31. E outra, que é a cotização desta conversão, porque de qualquer modo uma moeda unificada terá de ser convertida em dólares e ficará, por exemplo, em 4-1, como se rege no setor privado, ou será 1-1, como se contabiliza no setor estatal. Porque, por exemplo, se os cubanos escolherem essa cotização de 1-1, como se contabiliza no setor estatal, o salário médio pode disparar para $300, mas isso também com o risco de aumentar o custo de vida. A terceira é a relação com os Estados Unidos, que com a chegada de Trump ao poder houve uma reviravolta da situação. Obama estava a ter uma maior abertura e já se pensava, até já se falava, houve restabelecimento de relações, e depois mais tarde se pensava até no final do bloqueio que já dura há meio século. Mas a relação em termos financeiros
Os Estados Unidos, só para ter uma ideia, representam para os cubanos 3 mil milhões de dólares anuais de remessa dos imigrantes cubanos. Por exemplo, seria muito fácil os Estados Unidos asfixiar Cuba se proibisse esse tipo de remessas, mas não o faz. Essas remessas representam 3 mil milhões de dólares por ano, que é o dinheiro que os cubanos que estão, exilados cubanos que estão nos Estados Unidos, em Miami e outras realidades, mandam para Cuba. E há também um regresso. Muitos depois têm estado a voltar para Cuba, depois da reforma, vão terminando os seus dias em Cuba. E esta relação com os Estados Unidos é importante, o poder que os Estados Unidos têm. Aliás, o próprio presidente Trump, os presidentes que felicitaram, foi Putin e João Lourenço, a destaque aqui, mas Trump já disse que está atento, está a olhar para a coisa. Outra questão é a relação com a Venezuela. A Venezuela vai ficar sempre como um resíduo para Cuba, porque Cuba já se começa a virar para a Rússia e para a China. E o grande problema continua a ser o petróleo, porque não há um substituto garantido para o petróleo da Venezuela. Cuba precisa de mais investimentos, não só no turismo, mas também na infraestrutura industrial. E estes não têm estado a aparecer. Nos últimos meses, houve visitas de ministros da Arábia Saudita e do Catar, e houve assinatura de acordos comerciais. Já se fala de investimentos da Arábia Saudita no turismo e início de voos regulares do Médio Oriente para Havana. Uma última questão, o último desafio que ele tem é a baixa demográfica. É um assunto sério, porque cada dia nascem menos crianças e a população em Cuba está a envelhecer. E neste momento até é um tema tabu, mas sem qualquer dúvida é reflexo desta situação que vai acontecendo em Cuba. Então ele tem estes desafios de olhar para isto, tem de convencer a população de que as coisas poderão, de certa forma, há uma continuidade nas políticas, mas do ponto de vista económico as coisas vão mudar para melhor. São desafios que ele fica, não é do ponto de vista político, não tem o sobrenome de Castro, não fez parte dessa revolução que representa, mas tem este grande papel, tem grandes desafios para frente. Estes são alguns que eu decidi aqui colocar e lançar. Vamos ver o que vai acontecer para Cuba agora com a nova presidência de Miguel Díaz-Canel. Pois é, e há uma situação também que tem a ver, e aqui não focaste, falou-se, por exemplo, falaste de Trump, mas há também aqui a felicitação de Putin, né? Muito embora o relacionamento, embora estivessem no mesmo bloco durante muito tempo, Cuba e a antiga União Soviética, agora a Rússia, portanto não há essa abordagem, não há sinais também exatos de que poderá haver esse tipo de aproximação. É outro ponto que é mesmo... Eu falei e é outro ponto de também... Putin de João Lourenço. Pois. Depois porque a Rússia e a China começam a ser agora focos que eles têm de se virar, além do que agora, evidentemente, essa visita para o nível do turismo e de investimentos da Arábia Saudita, da Arábia Saudita e do Catar. Vamos lá ver como é que isto será, porque a Venezuela agora com a crise, porque o efeito da crise da Venezuela não é só político e ideológico, é sobretudo económico. E o declínio dos laços comerciais e o valor das trocas com a Venezuela fez com que Cuba esteja a ter dificuldades em pagar as suas importações. E então é um cenário macroeconómico, terá de ser numa reforma, já se fala desse sistema monetário para lidar com toda essa situação. São desafios que ele vai enfrentar, o nosso presidente vai enfrentar. É isso, mas em relação a Angola, para além da felicitação, exatamente olhar para também esta quase como que codependência, né? Sabendo que o Ministro da Defesa regressou a dias de Cuba, que portanto esteve lá, sabe que há uma dívida grande, isso ninguém esconde, de Angola em relação àquele país, e é sobretudo essa situação de ter aqui o maior número de professores no estrangeiro, né? Tirando professores, médicos, empresas de construção, ter aqui também muita gente que, enfim, veio para uma atividade e hoje desenvolve outra. Temos aqui, portanto, milhares de cubanos. Portanto, esse também há não digo uma interdependência, mas Cuba e Angola estarão numa rota de negociações e de cooperação que jamais pode ser esquecida. Era só para frisar neste sentido na questão da política Cuba, internacional. Como eu dizia na minha introdução, Angola para Cuba vai de encontro àquelas ambições que Fidel tinha para aquela pequena ilha, e que Angola é o modelo que acaba por dar certo. De certa forma, o resultado positivo da exportação do modelo cubano, que eles tentaram levar para, já expliquei aqui, para a América Latina, em que falhou em grande parte dos países, depois até resultou com a morte de Che, mas que em Angola acabou por dar certo e eles sempre exportaram, de certa forma,
o sucesso daquilo que aconteceu com Angola, e Angola entra também, de certa forma, daquilo como é que Fidel, como uma pequena ilha, acabou por desafiar as duas grandes potências. A vitória nos Estados Unidos contra aqueles exilados apoiados pelos Estados Unidos na Baía dos Porcos, né? Em 61, a crise dos mísseis em 62, e os soviéticos com esta coisa das tropas cubanas em Angola, que Fidel o fez, não sendo um peão, não se entendendo, não agiu como um peão de Moscovo, e mostrou sempre que era um homem livre que podia escolher essas situações. E foi um bocado disso, a própria intervenção dele em Angola, sem ter, de certa forma, aquele aval, a autorização especial de Moscovo. Revela a ousadia de um homem, a dimensão daquele grande homem que era presidente de uma pequena ilha, né? Pois é. Portanto, olhando, né, já fora da dimensão militar, olhar para um futuro que pode ser um pouco mais económico e social. Temos agora aqui também a olhar para essa história que já não é a primeira vez que tratas, mas é exatamente por causa da questão do tráfico de crianças para Portugal, né? E são estudos que dizem que Angola é a maior origem, ou são constatações? São constatações, e foram feitas pelo próprio presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do CEF, né, que é o Serviço e Fronteiras. Eles estão a preparar, no final do mês, haverá uma conferência com o tema Tráfico de Seres Humanos, o CEF, a luta contra o tráfico de pessoas. E ele fazia essa porque falava do trabalho laboral, a exploração laboral que supera o tráfico sexual aqui em Portugal, e apresentava estes números, porque eles têm estado a constatar que esse tráfico de seres humanos está fora de controle, e principalmente os dados que são apresentados oficialmente são dados que estão muito fora da realidade. Eles dizem que, por exemplo, no ano passado o CEF instaurou apenas 20 inquéritos. O ano passado, em 2016 foram 15, em 2015 foram 18, em 2014 foram 22. Quer dizer, e eles consideram um ridículo e um insulto para milhares de pessoas que todos os anos são vítimas da exploração laboral e sexual em Portugal. Mas a maior parte das pessoas que são alvo dessa exploração laboral vêm de países como a Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, desde ali da Europa do Leste e do Brasil. Isto é uma coisa à parte da exploração laboral, mas entra-se também no tráfico nova rota de tráfico de seres humanos, de crianças, sobretudo de crianças africanas. E eles dizem que Portugal começou a ser usado como uma nova rota para esse tráfico de crianças, sobretudo africanas. E essas crianças e adolescentes são utilizadas para a exploração e escravatura em países como a França ou a Alemanha. E Portugal funciona como uma porta de entrada para o espaço Schengen, e o destino final são esses países do centro da Europa. Na maior parte dos casos, as crianças africanas chegam com documentos falsos, acompanhados por adultos com documentação legal, e quase sempre são de países lusófonos. Os inspectores do CEF têm conseguido prender os traficantes e resgatar algumas crianças, mas a percepção que eles têm, diz aqui nesta documento, é que eles têm de aumentar o dispositivo para que a maior parte do tráfico não continue a escapar ao controle. E citam mesmo que Angola é a maior origem de tráfico de crianças africanas para Portugal. Elas partem de Angola, vêm parar em Portugal, e eu citei também, a notícia está na Vivências News, com base nisso. E João Pinto, nós citamos aquele caso que foi em janeiro deste ano, em Vila Real, quando um casal de angolanos, ela de 33 anos e ele de 35, desembarcaram no aeroporto de Francisco Sá Carneiro, no Porto, e depois seguiram de autocarro, foram interpelados na fronteira, porque iam com destino final para a França, e traziam 3 crianças de 7, 8 e 10 anos, duas meninas e um menino, e que foram depois interpelados. Eles foram colocados em tribunal, mas eles perceberam que as crianças não falavam português, falavam um dialeto que deram conta depois que era da RDC, que era de uma das tribos da RDC. Então, Portugal, aqui, o Serviço de Imigração e Fronteira, e da fonte que nós tivemos, da fonte que a Vivência Express nos teve, é que eles reclamam colaboração por parte das autoridades angolanas. Eles dizem que a instituição congênere, o SME, tem colaborado muito pouco,
tem havido pouca colaboração do SME, da parte do MIREX, também do próprio Ministério da Justiça, porque essas situações vêm acontecendo agora. A Angola passou a fazer parte desta rota, as crianças vêm de países como a RDC. Esta rede funciona em Luanda, com angolanos, eles conseguem tirar cédulas para as crianças, tiram os bilhetes de identidade, depois vão emitir os passaportes, que por esta via acabam por ser passaportes legais, para não cair na rede de controle dos países que eles vão pedir, conseguem os vistos, nesse caso vão até o consulado português em Luanda, conseguem os vistos e aparecem aqui e depois desviam do antigo aeroporto da Portela, Humberto Delgado, em Lisboa, vão para aeroportos como do Francisco Sacaneiro, em Portugal, no Porto, saem por estrada porque é muito mais fácil para fugir do controle e chegar até a França ou a Alemanha. Então é este perigo. Eles têm pedido muitas vezes para as autoridades colaborarem e quando não conseguem, eles aqui têm que tomar certas medidas. Há um maior controle e isso se reflete muitas vezes com os passageiros, as pessoas que chegam, tentam ver como é que isto está a acontecer. É algo que eu acho que em Angola as estruturas deviam estar a reunir, nomeadamente o Serviço de Migração Estrangeiros, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça, os Serviços de Inteligência Externa, reunir entre eles, depois reunir também o próprio Consulado de Portugal, para ver essas situações, porque depois começam a levar crianças, a levar tudo isto. Então, em Angola aparece como sendo a maior origem de tráfico de crianças africanas para Portugal e não ficamos bem na fotografia. É isso. Isto é muito grave. Pois é, então já não temos muito mais tempo para continuar a desenvolver. Segunda-feira vamos certamente poder tocar noutros pontos, sendo intemporais. Se calhar este congresso, esta Cimeira Mundial da Saúde, com resultados já na segunda-feira. Armindo, aquele abraço. É só rapidinho, João Pinto. Estamos por cima da hora. Deste caso também entrar na página para verem o caso do angolano que foi morto na segunda-feira. Ele morreu na terça de manhã, Joaquim Máquina, de 49 anos, que foi morto por um enteado de origem cabo-verdiana. Em angolano, aqui na zona de Sintra, do Casal de Câmara, depois de uma discussão, foi morto pelo seu enteado. É uma notícia que podem acompanhar, entrar na página da Vivência Express News. Um abraço. Muito obrigado para ti, um bom final de semana para todos e estamos juntos na segunda-feira.